Bom, é o seguinte, vamos começar, a gente vai começar a falar sobre anos. E todo mundo vai entender por que eu estou falando sobre anos, popularmente chamado de cu. E aí tem o famoso poema, não sei se vocês conhecem esse poema do Verlaine? Esse poema, assim, o Paul Verlaine, o Rimbaud e o Verlaine, que eram amantes, né, eles tiveram uma relação muito conturbada, porque o Verlaine era casado, a mulher do Verlaine odiava o Rimbaud, e o Verlaine era muito mais velho que o Rimbaud, né, devia ter uns 20 anos a mais. O Rimbaud é aquele garotinho absolutamente genial, né, bonitinho, loiro, ficou amante do Verlaine, e os dois só aprontavam para Paris, só enchiam a cara, tomavam porre, faziam todo tipo de zoeira, e era uma situação, né, porra, o cara casado, tinha esse amante, garoto e tal. Teve até o ato final da história deles foi numa estação, na Gare do Nord, que o Verlaine deu um tiro, não, o Rimbaud deu um tiro no Rimbaud, né? Não, o Rimbaud deu um tiro, não, o Verlaine deu um tiro no Rimbaud. O Verlaine vai preso. Não, então, o Verlaine foi preso. E aí eles fizeram esse poema, que é um poema fecenino, né, como se diz, e as duas primeiras estrofes, né, os dois quartetos foram escritos pelo Verlaine, e os dois tercetos finais foram escritos pelo Rimbaud. Eu vou ler aqui com o meu sotaque fajuto, assim, de Alain Delon, e depois a gente lê em obscur et français comme un noyer violet, il respire, humblement tapi parmi la mousse, humide d'un corps d'amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments pareils à des larmes de lait ont pleuré sous le vent cruel que les repousse, à travers de petits caillots de marne rousse, pour s'aller perdre où la pente les appelait. Mon rêve s'aboucha souvent à sa ventouse, mon âme de quoi matériel jaloux, do coi, aqui até nem sei como é que fala direito, mas acho que é coi, né? Coi matériel jalouse, en fit son larmier fauve et son nid de sanglots. C'est l'olive pâmée et la flûte câline, c'est le tube où descend la céleste praline, chanant féminin dans les moiteurs enclos. É bonito, né? Bonito a sonoridade disso. Aqui é uma tradução que o Zé Celso Martinez Correia e o Marcelo Drummond, que por sinal foi amante dele muitos anos, né? Parece que não estão mais juntos, mas os dois eram um casal, e muito parecido com a história do Verlaine e do Rimbaud, porque o Zé Celso tem uns mais de 30 anos mais velho que o Marcelo Drummond. Não sei se vocês já foram na oficina, já viram alguma peça. Provavelmente já devem ter visto o Marcelo Drummond, que agora, além de ator, virou um diretor, tal, um puta cara, tal. E eles fizeram uma tradução meio zoada, assim, mas mantendo a forma soneto, né? 2 quartetos, 2 tercetos, com rimas e tal, mas eles deram umas liberdades aqui. Eu gosto muito dessa tradução. Então, vamos ler. Será que alguém poderia ler? Você poderia ler, assim, pra gente? Assim? Com uma voz, assim, lê para valer, assim, lê. Não, mas lê. Hã? Escapou, hein? Mas ela estava já começando a gostar da ideia, hein? Hã? Bom. Obscuro e franzido como um cravo roxo, humilde, ele respira escondido na espuma, úmido ainda do amor que pelas curvas suaves dos glúteos brancos desce a orla de sua auréola. Uns filamentos como lágrimas de leite choraram ao vento inclemente que os expulsa, passando por calhaus de uma argila vermelha para escorrer por fim ao longo das encostas. Muita vez, que é uma forma, né, antiga de falar muitas vezes, muita vez, minha boca uniu-se a esta ventosa, sem poder ter o coito material. Minha alma fez dele um lacrimário, um ninho de soluços. Ele é a tonta azeitona, a flauta carinhosa,
tubo por onde desce a divina pralina, Canaã feminino que eclode na umidade. Bom, na verdade é um soneto lindíssimo, né? Muito bem, sobretudo em francês, muito bem construído, né, como soneto, mas que basicamente é um amante, né, se referindo ao outro amante, e saudando o fato de que, logo após o coito anal, o esperma desceu, né, pelo canal do ânus e saiu como uma pralina, né, como a divina pralina. Assim. Uma vez que o amante, depois do coito anal, soltou um clássico peido, assim, que fez sair a porra pelo cu. Mas se você falando assim, desse jeito, absolutamente... desse jeito, mas é isso de que trata o poema. Né? Isso que é lindo, né, na poesia. A poesia é capaz de tornar sublime, de resgatar as coisas mais toscas, mais pornográficas. Se bem que pornográfico não, porque isso daí é a condição humana, né, basicamente. E, enfim... então é um poema que celebra o coito anal, celebra o amor, né, o erótico, o homoerótico, e celebra sobretudo um momento particular, assim, que é o fim do coito anal, quando o material amoroso ali escorre pelos canais competentes e, enfim, vem a virar poema. Agora, por que eu botei esse poema aqui? Por quê? Exatamente, porque eu sou maluco, né? Evidentemente, a primeira resposta, mas a segunda é a seguinte... é que... onde está a capa do... Aqui embaixo. Aqui? Isso. Então, eu vou contar. Alguém já viu alguém já ouviu esse disco? Adoro. É? Meus favoritos. É. Sabendo que você está envolvido com essa fotografia. Você vai ver, vou contar a história. Isso aqui... O que vocês diriam? Bom, você já conhece, né? Mas bom, o que você diria, Janaína, que é isso? Já sabe também? E você? Uma vaga imagem na cabeça. É? De que olhos retratam? Exato. Você acha que é um ânus com uma bolinha de gude? Não, bom, pode parecer, parece várias coisas. Pra mim, assim, olhando de primeiro, pareceu o olho de um cavalo. O olho de um cavalo? É mesmo? Poxa, que associação mais pura. Assim. Quem mais não conhece isso aí? Você conhecia já? Não? E você acha que é o quê? Temos um olho do cavalo, primeiro. Você conhecia? Mas ela, então. Eu quero ver quem não conhece para ver o que quem está vendo pela primeira vez. Se você... A impressibilidade é de um animal, parece que fica ao formato. Tem o formato dos olhos, o formato da pupila, mas não tem cílios, não tem nada. Então Mas você diria que é um olho, né? Um olho de algum animal, de um cavalo ou de... Bom, quem já sabe, sabe. Né? Mas isso aqui é o seguinte, em 1973, eu trabalhava numa agência de publicidade do Décio Pinhatari, que é um dos fundadores da poesia concreta no Brasil, em parceria com Augusto de Campos, o Haroldo, né, de Campos. E eu trabalhava lá quando eu tinha 23 anos, era moleque, né, trabalhava lá na agência, e a gente fazia um trabalho, a gente trabalhava no departamento de fotografia da agência. A agência tinha 6 pessoas, o departamento de fotografia era eu e o Ion, esse amigo meu. E a maior parte do tempo que a gente fazia eram cópias-traço. Cópia-traço, que era um negócio usado para montar os bonecos das artes. Então, a agência, por exemplo, ia fazer um anúncio numa revista, então alguém precisava fazer a arte do anúncio. Né? Por exemplo, a gente trabalhou muito com a De Pascoal, que é uma distribuidora de pneus. Então fazia arte. Para fazer a arte, você precisava ter a cópia-traço, que a gente fazia com ampliador, né, no estúdiozinho, e a gente também fazia fotos também de estúdios de campanha. A gente nunca fez fotos mesmo que foram usadas nas publicidades. A gente fazia estudos de campanha. Então, a agência pegava conta de uma margarina, a gente ia fotografar a margarina em todos os supermercados de São Paulo, né, numa seleção de supermercados. Aí ele pegava a conta da Marie Claire, que era uma rede de lojas femininas, então a gente ia fotografar coisas e tal, enfim. E aí
eles pegaram um trabalho, que é esse disco do Tom Zé, acho que era o segundo LP do Tom Zé. O primeiro chamava-se Estudando Samba. Não sei quem é que é craque de Tom Zé aí. E esse segundo disco ia sair em 73 e tem uma música chamada Todos os Olhos. E o Décio Pinhatari, o sócio dele, chamava Chico Andrade, que vocês vão ver depois, um cara que se tornou meu desafeto, vocês vão entender por quê também. Eles tiveram essa ideia, que eu achei uma ideia um pouco bizonha, que é não pelo tema anal, assim, mas porque eu achei um trocadilho fraco. Mas a ideia, isso era 73, né? O auge da ditadura, a Garraça Azul Médici, era a puta barra pesada do caralho. Seu Pinochet tinha acabado de dar o golpe lá no Chile, em 73. Então era um período muito sombrio, assim, que de alguma forma lembra um pouco esses dias que a gente está vivendo, aí, né? Com esse nostálgico da ditadura que está aí no poder. Mas isso aí é outra história. E aí eles resolveram fazer, o Décio Pinhatari teve a ideia desse trocadilho, né? Todos os olhos, inclusive o olho da onde? Do cu, né? Então a ideia era, e como sugerir isso? Através de uma capa, né? Onde a encomenda, aí é o seguinte, eles precisavam de alguém para fotografar aquilo. Aí me chamaram, você consegue fazer a fotografia? Porque a encomenda era isso. Você precisa botar uma bolinha de gude num cu e fotografar. E a gente vai fazer um tratamento disso, né, no estúdio, e de forma a que fique ambíguo. A ideia é que tivesse uma ambiguidade, que justamente como vocês, duas, né, não sabiam do que se trata, uma acha que é o olho do cavalo, outra que talvez seja o olho de outro animal. Enfim, é justamente o que eles queriam, uma imagem que tivesse uma ambiguidade. Aí eu tinha essa minha amiga, né, que na verdade era uma namorada, assim, já era um pouco uma ex-namorada, mas enfim, era uma menina muito amiga, uma pessoa muito legal. E eu falei, olha, eu estou precisando de um ânus aí para botar uma bolinha de gude e fazer uma série de fotos. E ela, muito gentilmente, assim, talvez porque ainda restasse algum amor, assim, né, por mim, topou. E a gente foi para um lugar que era, na verdade, eu ainda morava com meus pais, ela morava com a mãe dela, então era difícil nas nossas casas resolver isso. Então a gente foi para um motel bem vagabundo, assim, na Raposo Tavares, perto de São Paulo, mas já uns 30 quilômetros de São Paulo. É um lugar onde até de vez em quando a gente ia, né, para passar a noite ali e tal, ficar namorando. E a gente foi para esse hotel. Aí eu levei dois abajures, uma coleção de bolinhas de gude de todo tamanho e cor, assim. E como eu já imaginava que ia ser necessário, assim, algum tipo de adesivo, né, para aquela bolinha de gude se manter ali num lugar adequado. E aí eu levei uma farinha de trigo, porque a farinha de trigo é um adesivo que não é prejudicial à epiderme, né, mas serve para fixar coisas, assim. Então, com esse material, assim, e uma máquina fotográfica, que era uma reflex que eu tinha, que era a reflex mais barata, porque as reflex boas eram japonesas, né, Nikon, as aí Pentax, ou as alemãs, né, a Leica e tal. E eu tinha essa máquina, que era uma prática, que era uma máquina da Alemanha Oriental, que era uma máquina até boa, mas ela era um trolhão, assim, uma máquina, e eu não tinha uma macrolente, né, só tinha aquela lente. Eu tinha umas teles que não serviriam para isso, eu precisaria de uma macrolente, né? A macrolente é aquela lente que você aproxima muito do seu objeto, né? Em geral, é uma lente que é usada para pegar detalhes, assim, detalhes muito filigranas, né, de alguma coisa. É um tipo de lente que você pode aproximar bastante. O foco dela aparece quando a lente está bem próxima do objeto que vai ser fotografado. Então, eu peguei essa máquina, só que eu tinha acabado de aprender um truque de fazer uma macrolente, né? Que é simplesmente você tira a objetiva, né? Tira a lente, né? Vira ela ao contrário, aí tem um botãozinho que é o diafragma. Aí você tem que operar o diafragma com a mão e tem que segurar aquilo também com a mão, porque ela não tem rosca do outro lado, ela só tem rosca do lado certo, né? Mas se você inverter uma lente de 50 milímetros, por exemplo, ela vira uma macrolente, aí você pode aproximar a lente, mas você tem que segurar a lente. Quem manja de fotografia sabe o trabalho que esse negócio dá, né?
evidentemente que eram fotos analógicas. Aí eu armei a coisa, né? A moça ficou ali numa certa posição de 4 e tal, e facilitou o acesso, né, à região anal, e eu fiquei experimentando várias bolinhas ali com a farinha de trigo e tal, e foi uma sessão um pouco, digamos assim, escabrosa, né, de certo sentido, porque ninguém podia imaginar que ia ser uma coisa tão complicada, assim, né? Tanto eu quanto a minha colaboradora, a modelo no caso. Então foi uma coisa muito demorada, porque eu punha ali a bolinha ficava, ela ficava ali. Aí acendia as luzes, né? Uma de cada lado para equilibrar a iluminação. Aí eu ia lá, e eu não tinha também tripé, Então eu tinha que botar eu botei assim 2 abajures que tinha do lado das camas, um abajur criado mudo, 2 criados mudos, um em cima do outro, botei a máquina, né? Calculamos todas, botei a máquina em cima do criado mudo de cima, e ficava dando foco, né? A hora que dava o foco, a bolinha caía. Puta que pariu. Aí tinha que pegar de novo a bolinha, lavar a bolinha, né? Tal, e botar ali de novo a bolinha, ali naquele orifício, tal, punha lá. E aí fotografava, ia lá de novo, a bolinha caía. Aí, às vezes, a bolinha não caía, mas também era uma bolinha que era muito pequena, precisaria ser uma bolinha um pouco maior. Aí eu fiz uma série de fotos, né? Em várias fotos a bolinha ficou no lugar certo o tempo suficiente para fotografar. Aí, né, foi uma farra, enfim, esse negócio, tirando a parte escabrosa, assim, fiz as fotos. Aí levei para a agência, né, no dia seguinte, um rolo de filme colorido, e eles revelaram, né, lá o filme colorido, e o Marcão, que era o Marco, ele chamava-se Marcos Pereira, ele era o diretor de arte da agência, ele pegou as fotos, a gente viu as fotos, e as fotos eram assim, era bem Mondocane mesmo, né, porque a foto ficava muito evidente que se tratava de uma bunda e de um ânus. Ali, né? E mesmo recortando, né, fazendo um recorte e dando um tratamento gráfico, ainda assim ficou parecendo um ânus, assim, ficou muito com cara de cu mesmo. Né? E aí eles resolveram que não servia aquilo, né? Não servia aquilo porque justamente tirava o propósito da ideia, que era a ambiguidade, né? Que era a coisa ter uma ambiguidade, não estava muito cu demais. Aí é o seguinte, a mesma moça, né, tinha essa boca, que é uma boca do Mick Jagger, que ela tinha uma boca carnuda, assim, uma boca bonita, uma boca Mick Jaggeriana, assim. Aí eu falei para o cara, vamos tentar com a boca, né? Porque a gente já tinha pensado nisso. Mas falou, não, vamos fazer primeiro como eles querem. Eles, né, o Décio Pinhatari e o sócio dele querem que seja um ânus, né? Então fizemos lá o ânus. Né? Então agora vamos fazer com a boca. Aí eu fiz com a boca, aí fizemos na casa da casa dela, né? Tranquilamente, porque a boca, né? Tal. Não contamos porque estamos fazendo aquilo, mas a mãe dela até fica, nossa, que bonito, vai fotografar a boca, mas por que essa bolinha aí? Eu quase falei, não se preocupe que já lavamos as bolinhas e tal, né? Porque as bolinhas todas eram as mesmas que tinham sido usadas antes, bem lavadinhas e tal, de tal forma. Aí fizemos as fotos com a boca e aí ficou muito melhor. E aí o Marcão, esse cara, o diretor de arte, falou, não, vai ser essa é ótima, porque essa vai dar tem todas as características assim, né, de um ânus, essa coisa rugosa e tal. E então é muito mais fácil tratar a foto com a boca de forma que ela pareça um cu. Aí fizemos uma foto, né, a foto foi para a capa do disco, eu estou acreditado, quer dizer, até vou mostrar para vocês. Ah, mas isso aqui, peraí, isso aqui eu não passei para você. Quer ver? Peraí. Então, vou mostrar para vocês, porque isso é importante também para entender o que vai acontecer depois. Né? Só o seguinte, também, eu estou falando isso tudo porque era a ideia, assim, quando o Alcir me convidou para vir aqui, você fala de você fala das coisas que você fez na sua vida, você fala, né, desse seu percurso assim, profissional, mesmo que não esteja estritamente ligado à literatura. Se bem que isso, de certa forma, está, né, porque é uma boa história. Mas... Unicamp aqui, né? Todos os olhos. Aqui, ó. Aqui eu até tenho uma foto da ficha técnica do disco original mesmo, mas ela está muito ruim a foto, então eu achei isso aqui.
Então tá, olha, Todos os Olhos é um disco... Opa! É um disco de 73, né? Então, olha, aqui tem toda a ficha técnica do disco, né? Do disco, e aqui tem a ficha técnica, a criação da capa, né? A criação da capa é de Décio Pinhatari e Marcos Pedro Ferreira, que é o diretor de arte, e o Francisco Eduardo, que é o Chico Andrade, que era o sócio do Décio. E Reinaldo Moraes fotografou. Né? Então, isso constava da ficha técnica do disco. Isso também tem a ver, assim como a gente logo vai ver. Caramba, e agora? Bom, aqui, né? Isso. Enfim, aí a coisa foi feita, o disco saiu, e eles divulgaram, assim, evidentemente que isso tinha o valor de uma provocação ao regime militar, né? Que era aquela coisa careta, com aquela censura, aquele absurdo, tudo que tivesse uma mínima referência a sexo era proibido, era coisa própria, né, das ditaduras de direita ter esse puritanismo exacerbado e completamente carola e imbecil. Né? Mas eles fizeram todo mundo que interessava saber que aquilo era um cu. Então, essa era a provocação. Eles espalharam assim, né, para o pessoal da agência, o Décio, o Chico Andrade, que se tratava de um cu. O próprio Tom Zé, né? O Tom Zé contava para os amigos, contava para todo mundo, estou lançando um disco que a capa é um cu com uma bolinha de gude e tal. Então, isso, todo mundo, sabe, adorava, é como se fosse aquela molecagem contra a ditadura, né? Como se fosse um ato revolucionário. Isso aqui tinha um valor simbólico de um ato revolucionário. Imagina, em plena ditadura, carola e completamente anti-sexo, anti-erótica. Assim, o cara grava um disco e bota na capa um cu com uma bolinha de gude e tal. Isso ficou, essa ideia, né, de que se trata de um cu, durante 30 anos. Né? Foi 73, 83, 93, 30 anos. Lá para o 2003, eu contei essa história que eu contei para vocês, para o Paulo Werneck, que é um jornalista, que foi durante muito tempo editor da Ilustrada, da Ilustríssima, né, da Folha. Contei essa história e ele tinha uma amiga, né, a Fídia, que trabalhava na Carta Capital. E essa revista que tem até hoje, uma revista de esquerda, contou para a Fídia, essa menina, e ela veio atrás de mim que nem sarna. Falou, puta, você tem que me dar essa entrevista, você tem que me dar essa entrevista. Bom, 30 anos, o Décio ainda era vivo, todo mundo era vivo, né? O Décio já morreu, o Chico Andrade está vivo, o Tom Zé também, eu aparentemente também. E aí ela falou, mas você tem que dar essa entrevista. Ela tanto me encheu o saco, eu falei, foda-se, 30 anos já. Peguei e contei essa história, e a história saiu na revista. O Décio Pinhatari ficou puto da vida, porque ela tentou entrevistar, né? Ela foi entrevistar o Décio Pinhatari, que não quis dar entrevista, bateu o telefone na cara dela. Ela foi entrevistar o Chico Andrade, né, que já não era mais, ele já não tinha há muitos anos. Essa agência durou uns 2, 3 anos, assim, depois foi para o vinagre. A agência chamava-se E igual a MC ao quadrado, que é a fórmula da relatividade. Né? Era uma época que todo mundo tinha essas ideias, eu achava aquilo o máximo. Vou fazer uma agência de publicidade e o nome da agência é a fórmula da relatividade. Puta ideia, né? Enfim, e o Chico também falou, esse cara é um filho da puta, não é nada disso, é um cu, pô, esse cara é um idiota, é um imbecil, nem foi ele que fez a foto. Ele falou, mas, porra, olha, você não viu a ficha técnica? Ele é acreditado como fotógrafo. Né? Ele falou, não, mas é tudo mentira, eu que fiz a foto, não sei o quê, ficou por isso mesmo. Aí o Paulo Werneck, uns anos depois, quando ele já era o editor da Ilustríssima, falou, porra, a Ilustríssima tinha uma sessão em que pessoas falavam do seu trabalho, falavam de algum episódio da sua vida, assim, que pudesse ter algum interesse e tal. E o Paulinho falou, porra, conta essa história de novo, conta a história que você deu essa entrevista para a Fídia, lá na Carta Capital, mas só faz agora com o seu texto. Conta aquela história. Eu contei a história, só que na Folha de São Paulo tem uma circulação muito maior, né, do que a Carta Capital. Muita gente leu aquilo e muita gente veio falar, porra, eu tenho esse disco, eu comprei na época, eu sempre achei que era um cu, porra, é uma boca. E havia uma certa frustração. E eu comecei até a me sentir meio mal, sabe, aquele garoto que estraga prazer, assim.
que estava falando, Papai Noel não existe, o Papai Noel é o tio Chico, aqui, olha aí, ó, aqui Papai Noel nada, olha aqui, ó, aquele cara estraga prazeres, né? Mas eu falei também, fuck do povo, porque a Fídia já tinha me falado que o Chico Andrade e o Décio tinham ficado muito putos, né? Ela foi, nessa época também, a Fídia, foi entrevistar o Tom Zé, e o Tom Zé foi muito simpático, recebeu a Fídia na casa dele, nas Perdizes, e falou, pô, eu não sabia, que eu sempre achei que era um cu, porque eles me falaram que era um cu, agora era uma boca, puxa vida, caramba. Não deu muita importância assim, a isso. Deu risada, ela me contando, né, que o Tom Zé deu risada e tal. E a coisa ficou. Só que esse Chico Andrade, e sobretudo depois que o Décio morreu, como essa história começou a circular muito na internet, né? Gente que gosta do Tom Zé, gente que gosta de música brasileira, virou um papo, né? Virou uma conversinha fiada, que era a questão do que se tratava, né? Qual era realmente do que se tratava essa foto. E aí ficou uma coisa que o Chico Andrade, ele tinha um blog, e no blog ele me esculhambava, dizendo que eu era filho da puta, era o mínimo que ele dizia, né? Mentiroso, aproveitador, todo tipo de desqualificação ele jogava para cima de mim. As pessoas iam me perguntar e eu falava, sim, no entanto, é uma boca, não é um cu, é uma boca. Né? E a coisa ficou, assim, foi bater no Pedro Bial, que tem esse programa de entrevista, entrevistou o Tom Zé. Então, eu vou passar para vocês esse bloquinho, assim, pequeno, né? Que é a entrevista com o Tom Zé, e depois a coisa rendeu tanto que eles fizeram de novo um outro programa no Pedro Bial só sobre isso. Não só sobre isso, não, um bloco. Fizeram um bloco sobre isso e foram me entrevistar na minha casa, quando eu contei de novo a história, e foram entrevistar o Chico Andrade. E o Chico Andrade ficou muito puto, porque essa capa ganhou uma das 100 melhores capas de disco de todos os tempos da revista Billboard americana, que era uma puta de uma... ainda é, né, uma bíblia da música pop, a revista Billboard. A revista Billboard fez assim, há uns 10 anos, essa enquete, né, fez uma enquete com caras, com artistas gráficos, né, sobretudo capistas, para escolher as 100 melhores capas. E essa aqui era uma das 100 melhores capas. Aí o Chico Andrade ficou puto, né, falando, porra, o cara bem... Porque o interesse, né, não era só um interesse gráfico, era um interesse simbólico também, né? Porra, aqueles brasileiros lá fizeram uma foto com um cu com uma bolinha de gude, porra, que coisa transgressiva, né? Que coisa incrível. Aí venho eu dizendo que não é um cu, que é uma boca, derrubou um pouquinho, né, a aura da capa de disco. E ele ficou muito puto com isso. Então vamos ver essa entrevista com o Tom Zé, que é engraçada. Não tem muito a ver com literatura, mas estamos entre amigos aqui. É aqui, né? Obrigado. A gente quer tentar desfazer hoje, ou pelo menos levar adiante hoje, uma polêmica sobre uma capa de um disco seu que vem desde os anos 70. O Tom Zé fez vários discos de vanguarda que só foram, na verdade, digeridos pelo público décadas depois. Um deles, um disco chamado Todos os Olhos, que é de 1971, e havia uma polêmica, porque alguns dizem que a foto retrata uma boca e outros dizem que é um ânus. E aí a provocação era proposital ou isso veio depois? Bom, precisa antes dar o crédito a quem pode ter cacife para ter uma ideia dessa. A ideia foi do Décio Pinhatari. Sim, quero O poeta concreto, porque nem qualquer pessoa pode dizer, vou botar um ânus num disco, isso é preciso ter cacife. Mas você está dizendo que eram anos, então? Perdão. Não, peraí, eu vou contar a história até onde eu sei. Tá bom. O Décio tinha nesse tempo uma empresa de publicidade. Um rapaz que trabalhava lá disse que a namorada dele topou fazer a fotografia.
Foi em 72, foi 72. E uma banda de jovens que tinha cantado a palavra seio em cima do palco desceu para ser presa. Imagine um ano. A capa ficou bonita visualmente. Essa capa só veio a ser conhecida nessa discussão do que é o que não é, quando David Barnes, lançando meu primeiro disco nos Estados Unidos, falou isso na contracapa do disco. Aí o Brasil passou a conhecer. Nós, ali em Perdizzo, ali em Fazendreato, tinha um escritório e uma oficina ali. Outros artistas diziam, bom, vou trocar de roupa, vou ver um Anos na Praça da República. Porque tinha o disco ficou tão bom, não derrubei o microfone não, que puseram numa vitrine da Praça da República. Então a gente se vestia bem para ir lá ver, para apreciar. Um belo dia chamaram A, B e C e disseram que não era Anos. Bom, então agora não é mais Anos. Não, aí começou, não, é Anos mesmo e tal. Então, bom, então é Anos. O fato é que o fotógrafo que fez essa capa, que na verdade não é um fotógrafo, é um grande escritor, talvez o maior texto da literatura brasileira, Reinaldo Moraes, era o fotógrafo que fez essa capa. Reinaldo Moraes, de Coropopeia, um grandíssimo escritor, ele que fotografou. Ele diz que era uma boca. Já o Chico Andrade, que trabalhava na agência do Décio e que participou do design da capa, ele afirma que eram Anos. E os dois chegaram a brigar por causa disso. Portanto, eu acho que essa polêmica vai se estender até o ano fazer pique. Não vai acabar. Agora você está dando uma de santinho, que boca, porra. Vamos ligar para o Reinaldo Moraes, vamos trazer ele aqui, porque é sempre bom ouvir o grande escritor e vamos continuar essa polêmica. Bom, agora vamos continuando um pouquinho mais. Agora outro, onde é que está? Fecha aqui. Aqui? Aí. Dá para ver aqui, sim, com luz? E havia uma polêmica, porque alguns dizem que a foto retrata uma boca Ah, e outros é o mesmo, não? A provocação era proposital? Cada um tem uma divina fantasia. Mas você está dizendo que eram anos, então? Bom, todos sabem aqui o que é um ano. Esse aí é o sócio do Pinhatari. Mora em Santos. Olha, estou aqui em mãos com comentários tirados pela internet, da Facebook, sei lá na onde. Essa capa é curveira. Tentaram fazer uma bola do fiofó, mas só conseguiram fotografar na boca mesmo. Não, é boca ou boga? O mais famoso dos anos 70. É boga. E quem é esse não é um desconhecido? Risos. Bola no cu, risos da hora. Nem cu nem boca, isso daí é um umbigo. Na verdade, era um pequeno segredinho ali né, que ia, como eu falei, que ia de boca em boca. Já que de anos em anos não deu, começou a um segredo que ia de boca em boca, que era uma boca e não um ano. A polêmica toda é que até hoje se fala que foi usada a boca. A gente fez os testes com boca, tá? Mas foi um cu mesmo, porque eram todos os olhos, era o olho do cu. Não tinha outra, era um trocadilho gráfico. Eu, assim, movido por essa molecagem, né, da idade, daquele momento também, achei a ideia ótima. Falei, eu vou atrás tanto das bolinhas de gude quanto do lugar onde colocá-los. Assim. E aí tinha uma amiga minha, que era muito amiga, e eu sugeri isso para ela, ela também no mesmo espírito de molecagem, de farra mesmo, topou. O ato de fotografar lá, né, a sessão fotográfica, foi épica, porque
a minha máquina era uma porcaria, e levei também farinha de trigo com água para fazer a cola, que precisava ter uma cola, né? Eu ia botar o aralgite ali, né, naquela região sensível da anatomia da pessoa. Uma vez terminada essa sessão, né, eu no dia seguinte entreguei os rolos de filme, e aí ele falou, a gente chegou à conclusão que não está dando ambiguidade, não está dando nenhuma ambiguidade, está muito claramente 1 ano e a gente não quer isso. E vamos tentar fazer com a boca. Ele falou, então tá. Daí resolveu. Ele falou, perfeito, aqui temos várias fotos para a gente trabalhar. A Brigitte Bardot está ficando velha. Isso aí é uma das primeiras sessões feitas com... Acho que a primeira tentativa com o cu. Foi o seguinte, Você vê claramente que não é, né? Na época fomos até o Jockey Club, tinha aquelas moças que faziam programa à noite, contratamos uma fulana, explicamos para ela, ela achou que ia ter que dar para os 4, não teve nada, não teve problema nenhum. A gente queria saber quanto que era o cachê e a gente pagaria o que ela perderia o tempo dela para que ela tirasse essa foto. Foi feito isso, levamos a moça lá para a agência à noite, foi fotografado, fizemos o layout. Quando ele foi aprovado pelo Tom Zé, aí chamamos uma equipe para fazer a arte finalização. Não é uma boca, é um cu. Não é um cu, é uma boca. Não dá para dar uma boca assim nunca. Uma boca com esse biquinho. Que história é essa? Você foi pegar uma prostituta, né? Você tá louco? Ainda põe aquela fotografia, essa é a fotografia da menina, cara, sabe? Pô, é o receio que ele tem que a fulana se revelasse e isso poderia dar uma encrenca pessoal. Eu tinha uma grande reserva, porque eu não ia sair por aí dizendo, isso aqui essa foto sabe o que é a história? É a boca, tá? Mas antes eu fiz um lugar na outra sessão anal. Porque qualquer coisa em torno da palavra é um tabu. Mas é engraçado que descubram que nos anos 70 tivesse sido usado isso como uma capa de disco. A ideia é que importa, ela continua viva. Não mudou 1 centímetro. Eu acho que essa polêmica vai se estender até o ano 45. Isso aí é engraçado, né? Grudado no meu corpo. A minha mão, praticamente a mão esquerda do cirurgião, que são os olhos, né? E, efetivamente, o... Essa imagem mais ou menos parece, sei lá, Mercúrio, num espaço meio alaranjado, parece Mission to Mars. Super interno involuntário, super externo involuntário. Só que não tem tanta controle ligado à evacuação. Não é ligado à gestão de objetos. Por que tabu? Porque, primariamente, porque a gente não consegue enxergar. É desconhecido. Você olha todo dia no espelho pro teu rosto. É uma boca. Tá vendo? Cu é cultura, né? Eventualmente boca também. Né? Bom, agora é o seguinte, o gancho para isso, na verdade, é que eu queria falar, a semana passada a gente já falou do meu trabalho como roteirista de novela, né? Até de novela para a internet. Faltou falar um pouquinho também, faltou falar também do negócio que eu fiz durante 1 ano, que foi roteiros para uma, eu não sei se eu cheguei a mencionar, para uma sitcom da Gorete Milagre, chamava O Coitado, que estreou e acabou no ano 2000. Ela estreou em janeiro do ano 2000 e acabou no final do ano 2000, ou assim, em janeiro de 2001. E era uma sitcom muito ruim, assim, era uma merda. Assim, era muito, porque, em geral, uma sitcom tem 25, 26 minutos de arte, né, como o pessoal diz, que é o programa em si, a dramaturgia em si, né, tirando os blocos comerciais. E o Coitado tinha 1 hora, tinha 50 minutos de arte. Dava um programa de mais de 1 hora, inclusive. Então, você ficar fazendo graça com aquela situação, né, da Gorete, ela fazia a Filó, que era uma empregada, uma mineira analfabeta, chucra, que era a empregada de uma família de classe média alta de uma grande cidade, né, como São Paulo, Rio.
Tudo era gravado em São Paulo, no SBT. Então era um programa muito ruim, era um pouco constrangedor ver aquilo. Mas de alguma forma era um trabalho, né? Punha o leitinho das crianças na mesa e era um trabalho que era um exercício, né? De fazer um tipo de humor à maneira ali da Gorete Milagres. Enfim, mas e hoje aí eu fiquei pensando em outros trabalhos que eu tive que também tinha uma ligação com o audiovisual, né? Com aquilo que você pode absorver com os olhos, basicamente. E também com o ouvido, né, audiovisual, mas é uma coisa que marca mesmo é o que você está vendo. E isso é importante porque quando você vai escrever para qualquer coisa de audiovisual, você tem que escrever vendo. Né? A escrita é uma escrita visual, na verdade. Você tem que escrever realmente já visualizando como uma coisa vai sair. Vai sair ali, ou seja, numa tela de TV ou numa página numa página de revista. E eu, durante um tempo, fiz roteiros para história em quadrinho. Eu fiz um roteiro, mais de um ano, assim, uma história em quadrinho que eu inventei para uma revista chamada Super Game. Era uma revista de moleque, né? Moleque que joga videogame. E era uma revista... Quer ver a cara da revista? Era a revista que mais vendia, isso nos anos... 89, 90 e 91. Era a revista que mais vendia de videogame, né? Se chama Super Game. Não sei se alguém aí era moleque nessa época, acho que não eram nem nascidos. Né? E essa revista era a revista que vendia pra caramba. E eu fiz essa historinha. Junto com... Eu fazia história e fazia uma coisa que os caras chamam de RAF, que é do inglês raft, que é um esboço. Né? Eu entregava para o desenhista a história com os textos, com os diálogos e o esboço já. E ele, em cima disso, que era o Emílio Damiani, que é um cara que foi desenhista da Folha de São Paulo há muitos anos. Então, quer ver? A história, eu inventei essa história, que era Billy Joy e seus sticks, porque o negócio lá chama joystick, né, que usa para coisa. Vamos ver, essa aqui é um dos capítulos. Todo mês tinha uma revista e tinha umas 3, 4 páginas da historinha. Então, eu vou ler aqui um pouquinho, vai. Napoleão veio direto da França do século XIX por obra e graça da máquina videotemporal. Porque aqui é o seguinte, é um grupo de amigos, né, que é o Billy Joy e seus sticks, que tinha essa menina, o Billy Joy, que era a namorada dele, e tinha esse outro carinha aqui, que eram três amigos. E eles combatiam um vilão. O vilão era o Dr. Megabyte. Esse era um vilão que queria dominar o mundo. Então era uma coisa que tinha essa sofisticação, né, que vocês estão vendo. Assim. Não chegava nem a ser maniqueísta, era pré-maniqueísta. Assim. Mas era uma coisa divertida de fazer. Então, Napoleão veio direto, e esse cara, ele inventa, ele chamava Dr. Chimegabytes, era o Dr. Chimegabytes que inventou essa máquina videotemporal. E vocês se lembram que o nosso gênio do mal tinha ficado bonzinho, né, Dr. Chimegabytes, depois de uma pancada na cachola. Mas agora, outra pancada fez Chimega voltar a si. E sai de baixo! Billy Joy ficou lá na videodimensão, namorando a androide Hadley, mas amargando saudade braba da Chipsy da banda. A Chipsy é a menina que é a namorada do Billy Joy. Não nos perguntem como isso é possível, mas Napoleão é fã dos sticks e quer ir a VD, puta, o que é VD? Esqueci, que é videodimensão. A videodimensão, para tentar unir de novo seus ídolos. Casoft encarregou Chipsy e Big Bro de trazer Android para a real dimensão, onde terá suas pilhas trocadas. Aqui só um pequeno detalhe, essa Android, Hadley, é um personagem de um livro famoso do século XIX, que chamava do Villiers de l'Isle-Adam. Quem conhece um pouco de cultura francesa, chamava A Eva Futura. A Eva Futura é uma história de ficção científica, escrito lá por 1880, por esse Villiers de l'Isle-Adam, que é um maluco, que é a história de um nobre, né, de um nobre inglês que está em busca da mulher perfeita. Ele já teve várias namoradas,
uma esposa, mas as mulheres, por mais lindas que fossem, nunca chegavam à perfeição que ele deseja. O cara que queria ter a mulher perfeita. Então ele vai buscar o Thomas Edison, né, nos Estados Unidos, porque o Thomas Edison já tinha fama de grande inventor, né, inventou o gramofone, inventou não sei o quê, inventou a luz elétrica, e pediu para o Thomas Edison criar uma robô que tivesse todas as características que ele espera de uma mulher. Então isso é uma coisa engraçada, porque eles desenham uma mulher, né, à maneira da cabeça de um cara. E o Thomas Edison cria essa androide, a Hadley, que é uma mulher de uma beleza, de uma perfeição que só estátuas do Fídia na Grécia teriam, e ela é inteligentíssima, carregam a cabeça, né, da androide com todo o conhecimento da humanidade. Então ela, além de ser aquela deusa divina, lindíssima, ela é uma gênia também, ela concentra toda a sabedoria humana. É um livro maravilhoso esse. Chama-se Eva Futura, está traduzido no Brasil. Se alguém quiser ler um puta livro de ficção científica inteligentíssimo, e se puder ler em francês, é melhor ainda, porque em francês ele tem um texto maravilhoso. Então eu roubei assim, a Hadley ali do Villiers e botei aqui. A gente já viu, né, isso de alguma forma lembra um pouquinho aquela novela da internet que eu mostrei na quarta passada, né? Só que aqui não tem clique porque era uma revista, né? Chegando na videodimensão, Napoleão, Big Bro e Chipsy e a zebra Josefine viram a coisa preta. Pá. Bom, não sei se eu vou ler isso aqui tudo, né? Mas está vendo como é que era? Isso aqui eu fazia esse RAF e o Emílio Damiani fazia esse desenho absolutamente modernista, né? Era um desenho bem bacana, né? Aqui é o abominável Dr. Chimegabytes. Tá vendo? E a molecada adorava isso, mandava cá. A molecada, acho que eram caras de 16 anos que liam isso, né? Bom, vamos ler assim. Mas não tem luzes nesse tele de videodimensão, porque está apagado, né? O primeiro quadrinho é um blackout, você fica só ouvindo aqui o Napoleão falando, né, com esse sotaque maravilhoso. Acho que cortaram por falta de pagamento. Será que nós caímos no latrine? Ou alguém pisou onde não devia? Epa, peguei uma coisa esquisita, estufadinha. Tem qualquer coisa de podre nesse reino? Tem qualquer coisa de podre nesse reino? Pô, onde liga a luz? Ou será que o desenhista está com preguiça de trabalhar? Minha que não é, blá. Aí acende a luz. Acende a luz, eles estão aqui com Napoleão, montado numa zebra. Enfant la lumière, Fiat Lux. Pelo jeito é aqui que liga a luz, não quero nem pensar onde é que desliga. Então aqui é o Dr. Chimegabytes, isso aqui é um João Bobo com a cara do Megabytes. Eu vai levar uns bonecas bobos desse para meu país, eu precisar de novas ministras. É um videogame da marca Bytes, todos têm a cara do Chimegão, isso não está me cheirando bem. Bom, isso aqui, não vou ler inteiro, né? Porque isso é uma história que já vem vindo, né? É um capítulo da história, um folhetim, e é uma coisa bem de moleque, né? De moleque. Eles usam a máquina lá do tempo para trazer o Napoleão fica falando com esse sotaque abominável aqui, e a coisa nossa vai parar num motel aqui, tá vendo? Esse aqui é o Billy Joy. E aí tem uma série de referências aos games, né? Que a molecada usava no Atari, né? Aquela coisa com Billy Joy. Mas olha, eu acho esse desenho do Emílio lindo, né? Bacana, maluco, assim. Bem maluco, assim, totalmente assimétrico, tudo, né? Aqui, sei lá, a gente precisaria assim de uma conversa inteira, de uma tarde inteira, só para decifrar um pouquinho isso aqui, né? Enfim, aí é isso. Isso aqui durou mais de um ano, assim, todo mês saía um capítulo novo do Billy Joy e seus Sticks. E eu fazia esse roteiro. Aí, anos depois, eu fiz vários trabalhos com o Caco Galhardo. Não sei se vocês conhecem o Caco Galhardo, quem lê a Folha de São Paulo, lê que ele é um super cartunista, e a gente ficou muito amigo, e fizemos vários trabalhos juntos. Esse aqui é um trabalho que saiu na revista Piauí.
na Piauí de 2012. Né? Esse aqui vale a pena. É uma história que eu bolei, né, um roteiro, e fiz também um RAF muito primário, assim, porque o Caco não gosta de trabalhar com uma arte de outro. Né? Eu fiz o roteiro e ele que distribuiu isso aqui, que criou. Então, e a história assim, é simplesmente, o Caco tem esse casal, eu usei os personagens dele, né, os personagens que ele usa, alguns dos personagens dele, que é o Júlio e Gina. O Júlio e Gina é um casal, aquele casal velho neurótico. Eles não conseguem se separar, ficam diante da televisão, o cara só quer ver televisão, a mulher tem fantasias românticas e o cara está cagando e andando porque ele quer ver jogo de futebol. Desculpe. Enfim, aí as tiras, né, sempre tematizam essas brigas de casal velho, né? Aquela coisa ranzinza, aquela mulher que enche o saco do cara, o cara que enche o saco da mulher, o cara não quer fazer porra nenhuma, trepar nem pensar, né? A mulher tem as fantasias românticas, o cara não quer mais saber, casal velho, né? E aí o que acontece é o seguinte, vamos ver o que acontece. História do Reinaldo Moraes, arte de Caco Galhardo. E tem assim, a mulher sempre chama o cara de Morzão, né? Ele também chama ela de Morzão. Né? Morzão, esse computador está lerdo demais, vou jogar fora uns arquivos. Não se atreva a mexer na minha coleção de spams. Estou colecionando esses spams desde 1998. Mas só de Aumente Seu Pênis, tenho mais de 17 mil em larga. E continua do mesmo tamanho, ela diz. Cai fora, morfética, isso ainda vai render bilhões. Deus, que homem chato! Que poeira é essa? Entra um spam. Assim. TK Glass, Transformer Kinoshop, lentes que adaptam a realidade. Aí ele clica, compra. Aí vem assim, as lentes que adaptam a realidade. Ele pega o óculos, assim, bota o óculos, aperta um botãozinho, o TK Glass dispõe de memórias com mais de 1000 avatares. Vamos ver a mulherada. Aí Marilyn Monroe, Cleópatra, Gisele Bündchen, Carmen Miranda, Scarlett Johansson, Dilma Rousseff. São as imagens que estão armazenadas no óculos. Né? Vamos ver para que serve. Seleciona o avatar para substituir a pessoa real. Aí ele clica, que beleza. Morzão, cheguei! A mulher chega com a sogra, né? A mãe dela. A sogra é essa figura aqui. Aí ele está de óculos. Que óculos são esses? Comprei na internet. A mamãe vai dormir em casa hoje. Vou levar ela para o médico amanhã. Hemorroidas. A mulher fala. Ele dá clique, a mulher vira um chimpanzé. Né? Hemorroidas. Que foi, Júlio? Está rindo do quê? Clique. Está rindo do quê? A Brigitte Bardot. Está maluco, homem? Que ele olha para a mulher e vê a Brigitte Bardot. Né? Naquela noite, milagre, depois de séculos você me traz para jantar. Aí ele finalmente faz uma proposta romântica, vai levar a mulher para jantar. Num restaurante francês ainda por cima. Je t'aime, ulala, aí vão para a cama depois. Diz que me ama, Brigitte, me chama de Serge Gainsbourg. Vem cá, Serjão! Aí, je t'aime. Não vai tirar os óculos, Morzão? Jamais. Aí ela acorda, o cara já foi embora, né? Sim, o Júlio esqueceu os óculos. Ela põe os óculos, que troço é esse? Né? Você olha no espelho e está a Brigitte Bardot. Que gritaria é essa, minha filha? Aí ela olha para a mulher, para a mãe parece de novo essa macaca absurda. Aí depois ela vai clique, avatares, selecione, homens, mulheres. Agora estou entendendo, é hoje que pego aquele empiastro. Aí ela à noite, né, vai fazer um jogo erótico com o marido, prende o marido na cama, assim, fazer um jogo de dominação. Ele fica amarrado na cama. Que ideia é essa de me amarrar, Gina? Depois de ontem fiquei doidona. Então me passa os óculos. Se prepara, vamos brincar de 50 tons de masoquismo na terceira idade. Uau! Sai! Que foi, Belo? Berlusconi não! Bunga. Dentro. É uma bobagem, mas é engraçado. Assim, o pessoal aqui é o Caco, né? E a gente que assinou o negócio. Bom,
Aí eu fiz várias outras coisas de HQ, trabalhei com outros artistas também, mas eu acho que o Emílio Damiani e o Caco foram os melhores trabalhos, assim, até muito por causa deles, né, que são grandes desenhistas. E eu vou aproveitar aqui, só mais um pouquinho, né, e mostrar um pouco do trabalho do Caco. O Caco tem um personagem que é muito engraçado, que nasceu muito de conversas da gente, que é um cara, é um pônei, né? Ele faz assim um núcleo de personagens que são animaizinhos fofos, né? Então tem o ursinho panda, tem o coelhinho, tem o ratinho da Índia, o porquinho da Índia, e tem um pônei. Só que o pônei, que é um bichinho fofo, ele odeia ser considerado fofo. Ele quer ser um escritor maldito. Ele quer ser um escritor maldito e não consegue muito. Então, vamos ver um pouquinho das historinhas dele. Porque isso vai servir para a gente dar de link, para a gente avançar aqui. Só que agora, deixa eu ver onde é que está. Tá aqui? Não. Aqui embaixo? Está no seu arquivo, não está? Hã? Acho que está no seu arquivo. Ah, está no meu arquivo? Eu não trouxe algum. Aqui, né? É. Ah, tá. Eu vi que tinha. É o... Os olhos... Tinha alguma coisa aí do Caco? Caco... Você trouxe Está em ordem alfabética? Tá, né? Esse aqui, ó. Caco, é isso. O Caco lançou o ano passado, esse ano, no começo desse ano, um livro que é uma coletânea, uma antologia das historinhas dele, das tiras, né, sobretudo, mas também das histórias maiores, como essa que saiu na Piauí. E é um livro que eu recomendo, assim aos berros, assim, que vocês comprem, apesar de ser muito caro, é um livro caro, mais de 100 paus custa, mas que é uma antologia assim, de quase 30 anos, de trabalho dele. E é um livrão desse tamanho. Eu só vou pegar um pouquinho das historinhas do Pequeno Pônei, que é a história do escritor, que eu acho que é engraçado isso. Ué, 0 de 0? Ih! Será que não entrou? Ah, está carregando. É esse livro aqui, ó. O problema de cartunista, né, é que o cartunista trabalha no jornal e quem não lê o jornal não conhece o trabalho do cara. Então, a chance de conhecer o trabalho de um grande artista é quando sai um livro. Né? Será que isso aqui está muito zoom, né? Ih, está aumentando? Vamos ver se eu acho logo aqui o Pequeno Pônei. Puta, esse aqui, ele demora para carregar. Vamos ver. Esse aqui é o Chico Bacon, né, que é um personagem dele que é ótimo, um personagem que está sempre aparecendo. Até ele é uma espécie de personagem coringa. Ele aparece, ele se intromete em outros núcleos de personagens. Né? Quer dizer, vamos ver só um pouquinho. Como você se sente depois das 30 tequilas de ontem? Sinto uma força incrível. Que força? A força da gravidade. Mas vou tentar ir direto aqui no Pequeno Pônei. Cadê? Pequeno Pônei já é um negócio mais... É um livrão, hein? Tem 185 páginas isso aqui. Ah, é aqui o Pequeno Pônei. É genial. Isso não tem nada a ver comigo, mas isso nasceu do papo que a gente estava tendo, né? Porque eu fiquei assim um pouco... ele brincava muito que eu tenho assim, uma fama de escritor maldito, né? Porque eu escrevi o Tanto Faz, o Abacaxi, o Ponopopeia, todo mundo é drogado, todo mundo faz suruba, todo mundo não sei o quê. Os personagens têm um absoluto tédio pelo mundo administrado, né? Então, a gente estava brincando, ele dizendo, pô, você tem essa fama de escritor maldito, você é casado, tem filho, tem uma vida de pequeno burguês. Né? Então, primeiro ele quer montar uma banda punk, mas eu quero ver a hora que ele quer montar uma banda punk primeiro, surgiu aí.
Mas só que com aquele monte de bicho fofo, né, não funciona, tem uma banda punk. Aí tem uma hora que é... Então, ó, quer ver? Ó? Você é muito fofo, menina, eu vou te levar para casa. Sabia que seria aceito sem preconceitos. Agora é só cair de cabeça no álcool e nas baladas do submundo. Pode ficar entre o urso e as girafas. A mulher... Eu não sou mais um dos seus bichos de pelúcia, Shirley. Meu lance é underground. Vim até você para vivermos um romance marginal e colher material para o meu livro. Mas você é um pônei. Dá para parar de repetir isso? Esse é o Serjão, meu cliente das 6. Ela é uma prostituta, né? Um pônei de verdade, que fofucho. Quanto é a hora com o pônei? Pode parar! Pequeno pônei. Calma, fofucho, vamos relaxar e tomar uns tragos. Agora sim. Chefe, uma garrafa de conhaque. E o senhor, tem frappé de coco? Para deixar de ser fofo, tem que aprender a beber. Passa a garrafa. Glu, 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 glu. Bah! Que tipinho. Bom, por aí vai, né? Vamos ver mais uma aqui. Vou retomar os pôneis. Os pôneis poderes. Minha banda punk. Tem uma banda punk dele que chama Pôneis Poderes. Lei da natureza. Pôneis são animais dóceis e pacatos, meu caro. Exige uma revisão. Puta. Bom. Aí, só essa tirinha aqui. Eu sou mais radical. Eu sou mais radical, o porco disse. Radical, porque como lavagem. Nada é mais radical do que ver um ruminante com piercings. Quá, 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 quá. Eu que tenho cloaca. Isso fica agora uma disputa para ver quem é mais marginal. Né? Bom, é isso aqui, pô, você tem que ler, né? É uma delícia esse livro. Eu botei isso aqui mais para dar uma dica mesmo. Se vocês puderem comprar o livro, que é caro, ou se não puderem, tentem roubar também. Se bem que é difícil, porque o livro é grande, mas é um livro, puta livraço, um livraço que você caga de dar risada. Eu já conhecia todas, eu conheço o Caco muito, já conhecia praticamente todas essas tiras que eu fico acompanhando, sou assinante da Folha, mas quando eu peguei o livro, para mim era tudo uma novidade, assim. É muito engraçado, é um tipo de humor, assim, que mistura um nonsense com o cotidiano das pessoas, né? Que é o grande segredo do cartoon, de jornal, do HQ, é você fazer tipos que a pessoa se reconhece de alguma forma, pelo avesso, né? De alguma forma. Pode ser um animalzinho, pode ser o que for. E é um surrealismo rotineiro, um surrealismo com o cotidiano. As histórias do Pequeno Pônei. Se eu deixasse aqui, todo mundo ia ficar vendo até amanhã isso aqui, porque é uma delícia. Então, o Pequeno Pônei, eu acho que é... Bom, a gente é amigo desde 94. Ele deve ter criado isso em 2000, mais ou menos, eu acho, se não me engano. E assim, depois ele volta, né? Ele fica um tempo, explora cria outros personagens, aí volta de novo. Às vezes ele mistura, né? Uma coisa que cartunista faz muito, mistura os núcleos, né? Como eu falei. O Laerte, ainda, a Laerte, tinha um personagem parecido que era um mito-leão dourado, que era um cara muito escroto. Escrotíssimo, assim. Mas apareceu em poucas histórias do Laerte. Assim. Porque no Pônei realmente tem uma história, né, mais ampla do filme. Bom, então eu acho que tá bom, né, de Pequeno Pônei. Agora é o seguinte, para encerrarmos aqui os trabalhos, ainda nessa linha da coisa audiovisual, eu juro por Deus que eu não vou mais encher o saco com isso das próximas vezes, vamos voltar a falar de literatura, né? Vamos voltar a falar das coisas que eu fiz, tradução, tal, outros livros, mas eu queria, eu acho que já falei para vocês que em 2016 me chamaram para fazer um, quer ver, eu vou até mostrar aqui, me chamaram uma menina, uma diretora, que tinha 28 anos, isso em 2016, eu tinha 66 anos, ela tinha... Ih, eu apaguei lá. Essa menina que se formou em cinema na ECA, na USP, ela formatou um projeto, né,
e apresentou para uma produtora em São Paulo, a produtora da Marina Persson, sabe, que é filha do Luiz Sérgio Persson. Ela é uma das sócias, a Marina, e apresentou lá um projeto que era assim, entrevistas com escritores brasileiros, mas com um recorte muito específico, né? O recorte era o seguinte, era pegar um livro de cada escritor, um livro, onde na trama, um romance, na trama, a cidade em que se passa a trama fosse um personagem, tivesse o valor de um personagem. A gente às vezes lê, né, livros, você lê o Machado de Assis, lê Dom Casmurro, por exemplo, você fica vendo aquele Rio de Janeiro, né? Aquele Rio de Janeiro do século XIX, Esaú Jacó, Brás Cubas é o Rio de Janeiro o tempo todo. O Machado de Assis é um romancista que sabe colocar a cidade como um personagem, né? E o que é uma cidade como um personagem? Aquele ambiente que só podia, aquela história que só podia rolar naquele ambiente. Ou seja, há uma total homologia, né, entre o local, entre a cidade e a história. É o tipo de história que só faz sentido naquela cidade. E aí ela surpreendentemente me liga e fala, olha, eu queria chamar você porque eu li os seus livros, né? Ela tinha lido Pornopopeia, depois ela foi ler outras coisas também, e eu vi também você dando entrevista na televisão e tal, e eu quero que você seja o apresentador do negócio. Eu achei uma coisa mais estranha do mundo lá, fui lá conversar com ela, porque ela era uma garota de 28 anos, lésbica, super inteligente, inteligentíssima, mas com 28 anos, né? Uma garota lésbica, ultra feminista, ela faz parte de coletivos feministas, assim. Primeiro eu já achei estranho que uma feminista tivesse gostado do Pornopopeia, mas ela é evidentemente uma pessoa de grande gosto literário, né? De gosto refinado. Enfim, e ela me chamou, eu falei, mas bicho, olha a minha cara, né? Puta, eu tenho 66 anos, cara, não é melhor você pegar um cara mais jovem, né? Porra, não quero justamente, não quero um cara mais jovem, não quero um cara profissional, eu quero um cara como você. Aí fizemos uns testes, ela adorou os testes, gravou uns testes, falou, tem que ser você. Aí o projeto ganhou, o edital ganhou o fundo setorial e a gente fez 13 viagens pelo Brasil, entrevistando 13 escritores em 13 cidades que comparecem em 13 romances como um personagem principal. E aqui eu vou passar aqui um desses episódios, para vocês verem que porcaria de apresentador que eu sou. E, no entanto, é justamente o que ela queria. Ela queria justamente um cara meio estroncho, um cara que fala assim, meio tartamudeando, assim, né, como eu falo, um pouco. É como se abrissem 5 canais na cabeça e os 5 canais não conseguem se entender entre si, assim. Então, e ela queria exatamente isso. E aí, eu vou mostrar para vocês o único livro que não se passa na atualidade, né? É o livro da Ana Miranda, O Boca do Inferno. Não sei se vocês leram Boca do Inferno, que é a história do Gregório de Matos Guerra, né, no século XVII, na Bahia, e é um episódio real que ela pesquisou, que o Gregório de Matos Guerra era muito amigo do irmão do Padre Vieira, né, do Ravasco, que era uma personagem ali muito ligada ao governo da Bahia, na época que a capital do Brasil era Bahia, né? A capital era o vice-reinado, a sede era na Bahia, em Salvador, e aí tem uma treta lá, que vai ser mencionada aqui, o antigo governador-geral era muito amigo do Vieira, né? E do irmão do Vieira, esse Ravasco, que era uma figura. Só que o cara morre e o novo governador-geral vira inimigo desse grupo do irmão do Padre Vieira. Ela então reconstituiu, fez uma super pesquisa histórica bacana, assim, e reconstituiu esse momento ali onde estava o Padre Vieira em Salvador, o irmão do Padre Vieira em litígio com o governador-geral, né? E isso resultou numa história de capa-espada, era uma história de capa-espada. Eles matam o irmão tentam matar o governador e acabam matando o irmão do governador também. Isso dá um puta rolo. Aí o Padre Vieira é perseguido, quase encarcerado, o Ravasco é encarcerado. É um romance de capa-espada mesmo. Eu li e gostei muito do livro. O Alcir, vou aproveitar que ele não está aqui, vou falar o seguinte. Quando o livro saiu, o Alcir leu o livro e ficou estarrecido, porque ele falou, esse livro, 25% desse texto, do texto do livro da Ana Miranda,
é simplesmente recorte de textos do Padre Vieira e do Gregório de Matos, de cartas do Gregório de Matos, trechos de poema. Ela fez um cozidão ali, fez uma feijoada, fez uma mistureba ali de textos que ela tirou do Padre Vieira, né, que é muito citado, e do Gregório de Matos Guerra, sem dar a menor indicação de que eram citações. O Alcir ficou puto, falando, isso é de uma desonestidade absoluta, né? Como é que a pessoa faz um livro que quase um quarto do livro são citações que não são referidas como tal, né? São citações que quem lê o livro acha que é dela, né? Que ela está falando assim, o melhor português seiscentista. E não que ela não tivesse capacidade de fazer isso, ela é uma pessoa muito inteligente, evidentemente, mas muito culta também. E tem uma cultura muito específica para aquela época. Tá? Ela fez uma longa... Ela ficou 10 anos fazendo essa pesquisa para fazer o livro. Eu gosto muito do livro. Agora, o Alcir ficou puto da vida e escreve na revista Veja isso. Revista Veja. Depois, essa matéria sai na Veja, é replicada, repercutida, né? Repercute por toda a parte. E a Ana Miranda só gostaria de pegar o Alcir e fatiar ele, assim, numa serra elétrica, jogar ele na mão do cara da serra elétrica ali e tal. Ficou muito puta com ele. No entanto, é um livro interessante e era um desafio, né? Porque uma coisa é você pegar, por exemplo, a gente fomos entrevistar o Michel Laube, que é uma história de um livro dele lá em Porto Alegre. Não, então está tudo lá, né? É uma história atual. Fomos entrevistar o Edir Augusto, que é um cara que escreve uns romances policiais curtos e super violentos em Belém do Pará. Então a gente foi para Belém do Pará, para a Ilha do Marajó. E a ideia da Lia, essa menina, chama Lia Kulakauskas, de família ucraniana, tem uma parte da família dela que é da Ucrânia. A gente foi para... Está falando do Edir Augusto. Nossa, agora deu uma... Enfim, a gente... então, estou falando assim, todos os autores, a gente foi para Florianópolis entrevistar o Mário Prata, que mora lá e escreve uns livros policiais. Então, a gente, 12 autores são autores que escrevem histórias contemporâneas e que se passam em cidades que existem, ainda meio tale quale, estão ali nos livros. A única exceção foi a Ana Miranda, porque é uma história que se passa no século XVIII, mas a gente foi atrás das locações que ela indica no livro. A maior parte dessas locações ainda estão lá em Salvador. Algumas caíram aos pedaços, né? Tem a casa onde nasceu o Gregório de Matos Guerra, ali perto do Pelourinho. Então foi uma coisa engraçada, porque foi o único episódio onde a gente teve que reinventar aquela cidade que aparece no romance, né? Quase que de uma forma arqueológica. Foi uma filmagem meio arqueológica, porque a ideia justamente da Lia era usar o livro como um roteiro, né? Como um roteiro para você estruturar o episódio. Então vamos dar uma olhadinha nesse episódio aqui, que eu gosto muito do episódio e gosto muito do livro também. Eu estou dizendo isso agora porque o Alcir não está aqui. Se ele estivesse aqui, não ia poder dizer isso. Ele ia falar, então... Olha, ninguém conta para o Alcir que eu passei isso aqui. Segredo. Triste Bahia, ó quando é semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Os versos que abrem o soneto mais famoso do poeta barroco Gregório de Matos, um dos mais importantes nomes da literatura em língua portuguesa, foram a primeira coisa que pensei quando pousei aqui em Salvador. Vim na tentativa de fazer uma viagem no tempo de volta ao século XVII, quando a capital da colônia era uma cidade tomada por desmandos e devassidão. Mas para isso, vou precisar da ajuda de Ana Miranda, autora de Boca do Inferno. Em seu romance, Ana recria uma época turbulenta, centrada na feroz luta pelo poder, que opôs o temível governador Braço de Prata à facção liderada por Bernardo Ravasco, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, o irreverente poeta apelidado de Boca do Inferno. Por meio de
vive uma espécie de arqueologia de palavras, Ana Miranda costura ficção e história, apropriando-se de textos originais da época e desenterrando as crônicas dos homens e mulheres dilacerados entre o prazer e o pecado, o céu e o inferno. Ana Miranda, da onde surgiu essa ideia de ir atrás da vida do Gregório de Matos? Eu estava escrevendo um romance que se passava no período do ouro, Minas Gerais e tudo, mas aí de repente eu tive um sonho, que eu subia uma torre, assim, uma escada muito alta, e lá encontrava uma mulher muito velha, cega, e ela me dizia que tinha sido amante do Gregório de Matos. Poxa, porque eu já conhecia o Gregório de Matos da escola, mas assim, edições expurgadas, não é só a parte mais lírica e religiosa dele, mas eu tinha muita curiosidade, porque adolescente quer saber do obsceno, né? Então a gente sabia que ele era obsceno e tudo. Então eu fui procurar, encontrei com muita dificuldade a edição do James Amado, depois essa edição foi até queimada, né, na ditadura. Aquilo foi me incendiando, sabe? Foi como um incêndio, assim, eu não podia pensar em mais nada. Eu fui tomada por aquilo, aquela linguagem, né, aquele modo de falar e aquelas observações, né, e aquela documentação de uma coisa tão profunda do nosso passado, né, que nem era história, aquilo não é história, aquilo é o passado mesmo, né, é o material da vida, né, e ele deixou, ele, e o que é atribuído a ele, né, é um manancial riquíssimo, assim, de conhecimento dos costumes, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, quando eu penso no Gregório de Matos, eu vejo o Gregório de Matos, sabe? Eu toco nele, eu abraço ele, eu sinto a presença dele, eu vou na linguagem, então eu vou em documentos da época que me fazem um transporte, é como se a palavra fosse um ticket, né, de passagem para fazer uma viagem no passado, e não uma viagem assim, querendo anotar coisas, não, uma viagem querendo viver mesmo. É como se aquilo você tivesse impregnado daquela linguagem, como se você estivesse saindo na rua e falando com o farmacêutico e o padeiro, assim. Eu acredito assim, que você não escreve o que você quer, você escreve o que você é, e você se transforma naquilo que é de uma outra época por meio da palavra. Eu falo que eu tenho 500 anos, e que eu só perco que eu sou muito, muito, muito velha, eu tenho 500 anos, eu só perco pro Marco Lucchesi, meu amigo poeta, que escreve sobre a origem do universo, né? Eu falei, Marco, você é imbatível, você é imbatível. Uma suave região cortada por rios límpidos, de céu sempre azul, terras férteis, florestas de árvores frondosas, a cidade parecia ser a imagem do paraíso. Era, no entanto, onde os demônios aliciavam almas para povoar o inferno. Ana, você morou já aqui na Bahia? Eu fiquei um período aqui trabalhando no filme do Nelson Pereira dos Santos. Inclusive filmávamos muito, estávamos hospedados aqui no Pelourinho, antes da primeira reforma que foi feita no Rio. Era um pedaço, né? Uma construção barra pesada. Muito abandonado, assim, muita casa assim, caindo aos pedaços, incendiada, às vezes tinha só a fachada da casa. Eu era desenhista, a minha aptidão mais visível era para o desenho. Mas aí o Nelson, ele sempre percebeu que eu tinha uma aptidão para as letras. Ele me pedia para escrever roteiros, eu escrevi um roteiro com a Clara dos Anjos, o Lima Barreto. Porque também, às vezes, eu ficava no set e a gente fica esperando muito tempo, né? Então eu ficava anotando tudo que as pessoas iam dizendo. Até pouco tempo eu tinha esses textos assim no caderninho, barbaridades, né? Diziam barbaridades. Esse aqui é o Palácio do Governo, onde o Braço de Prata trabalhava. Né? Braço de Prata que era o governador-geral do Brasil. Aqui da varanda do Palácio Rio Branco, hoje Palácio Rio Branco, que era o Palácio do Governador, você avista, aqui é a cidade alta, né, onde tem o terreiro do Paço, é onde fica o poder, né, centralizado ali. Então, o Palácio do Governador, a Câmara, a cadeia, a relação, né, quer dizer, os três poderes, é a Praça dos Três Poderes, aqui em cima. Aí, os guindastes, né, algumas ladeiras, e lá embaixo, o povo, a cidade baixa, né, o povo, os navios e
do mercado, que hoje em dia tem aqui o elevador Lacerda, né, que é uma característica muito importante aqui da cidade, né? Mas antigamente eram os guindastes e o pessoal tinha que descer e tinha que subir. Essas três dimensões que tem o Boca do Inferno, que é a dimensão espiritual, telúrica e oficial. Quer dizer, aqui a gente está no contexto oficial disso, né? Mas como é que é isso? É assim, eu estruturei a abertura do livro com três visões. Primeiro, eu mostro a visão espiritualizada, que é em cima das descrições que o Padre Vieira faz na carta ânua sobre a cidade da Bahia. E outras visões também de jesuítas e tudo, que é uma visão distante da cidade. Então você vê a cidade espiritualizada, como se você fosse um anjo, né, idealizada e tal. Aí vem a segunda visão, que é o Gregório de Matos, que está na janela de um sobrado, de uma casa, né? E dali ele vê o povo, vê as pessoas, né? As pessoas estão indo para a igreja, estão indo para a missa, aí passa a visão telúrica. A visão telúrica. Então o Gregório de Matos vê isso, aí ele comenta sobre os costumes, né? Com muito humor, né? Os vícios e tudo, as traições e as mulheres e os padres. Ele é especialista nesse assunto. Mas depois aparece o governador, que é o Graça de Prata, que já está na Bahia, ele vem e entra no palácio. Então, aí vem a visão oficial da cidade. São as três visões que se chocam o tempo todo, né? Na trama do livro. Da janela, Gregório de Matos acompanhou com os olhos a passagem do governador entre pessoas de diversos mundos e reinos distintos. Reinóis, que chamavam de maganos, fugidos de seus pais ou degredados de seus reinos por terem cometido crimes, pobres que não tinham o que comer em sua terra, ambiciosos, aventureiros, ingênuos, desonestos, desesperançados, saltavam sem cessar no cais da colônia. Alguns chegavam à extrema miséria, descalços, rotos, despidos e pouco tempo depois retornavam ricos, com casas alugadas, dinheiro e navios. Mesmo os que não tinham eira nem beira, nem engenho nem amiga, vestiam seda e punham polvilhos. Eram esses os cristãos que vinham na maior parte, e esses os que caminhavam por ali tirando o chapéu e curvando-se a passagem do governador. Eram também persas, magores, armênios, gregos, infiéis e outros gentios, mirmidônios, judeus e assírios, turcos e moabitas. A todos a cidade dava entrada. Um poeta como Gregório se torna super conhecido na Bahia, numa época em que ele não tinha nenhum livro publicado. Como é que ele conseguia ser tão conhecido? As pessoas repetiam, decoravam? Porque não havia o sistema. Livro, autor, livro, leitor. Né? Isso não existia. Mas ele escrevia. Não só ele escrevia, como ele declamava e alguém escrevia. E aquilo depois era colocado na porta da igreja, digamos, de madrugada. Como provocação. Como provocação. E era assim, falando mal do governador. Então as pessoas copiavam e passavam aquele papel passava de mão em mão, e as pessoas iam decorando. Né? Então, foi a própria poesia dele que o estabeleceu. Ele era não apenas o jornalista da época, né? Porque ele dava notícia de tudo. Né? E zombava de todo mundo, até dele mesmo, né? Zombava da igreja, dos padres, zombava dos militares, ele zombava de todo mundo, né? E a população adorava isso, porque quando você usa o humor, né? O humor é uma espécie de salvo-conduto, né? Como a história do bobo da corte, é o único que pode dizer a verdade para o rei, né? Então ele dizia as verdades, e com muita graça, com muito talento, né? E uma poesia assim, maravilhosamente bem escrita, e ele superou todos os caras, né? Ele fez uma obra, né, literária, uma obra, e ele não fazia só a sátira, ele não fazia só essa parte erótica, né? Ele fazia também uma poesia religiosa, né? Uma poesia lírica. Ele tem uma obra realmente inacreditável. Né? As escravas também estavam à porta da igreja, algumas ajoelhadas no pátio. Era o que havia de mais belo em toda aquela terra, pensou Gregório de Matos, incluindo as estrelas. Ora, que importância tinham as estrelas, incluindo as brancas, as portuguesinhas e as espanholas. Mostra um Gregório que é um priápico, né? Um sujeito que só pensa em mulher o tempo todo. Como é que você construiu a libido do Gregório? Nessa parte das sátiras, ele vai falando muito, né, sobre o desejo sexual
um comportamento assim, realmente muito mais livre para o homem, né, do ponto de vista da sexualidade. O homem português ele tinha total liberdade, né, com aquelas mulheres disponíveis, maravilhosas na rua, aquelas negras, aquelas escravas, as viúvas. Eram mulheres que realmente tinham liberdade, mesmo nos conventos, né? Mandavam para os conventos todas as mulheres interessantes da época, as mulheres que eram desobedientes, as mulheres que se apaixonavam por um sujeito e a família não queria, as mulheres que eram abandonadas pelo marido, as mulheres que engravidavam de um sujeito que ele ia embora. Então era um lugar onde não havia presença masculina. Elas aprendiam a ler, as poetisas da época são todas freiras, né? Então é verdade essa história do convento, né? E aqui no convento de Santa Clara, o Gregório de Matos dizia, e ele se apaixonava pelas freiras, e teve um caso, diz ele, né, que teve um caso, um biscoito que ele não comeu, mas depois ele comeu o biscoito, essas coisas assim. Eu acho que o Gregório de Matos se inspirava nesse processo da corte, da sedução, né, e de quebrar, né, as resistências da mulher, por meio da palavra, né, por meio da poesia e tudo. Que você faz da vida dele é um ponto culminante, né? Porque é todo aquele complô para assassinar o Alcaide, o Menezes. Às vezes dá a impressão que estou lendo um livro do Alexandre Dumas. Capa e espada, né? Capa e espada, tudo. É verdade. Por que você escolheu esse período? O Braço de Prata é um militar, e ele foi realmente despótico, e ele foi realmente inimigo do Padre Vieira. Eles tiveram disputas políticas, né? Porque o Padre Vieira era muito progressista, né? Ele era muito avançado para a época, ele não era contra os judeus, isso era uma coisa, na época era para ele ser queimado, né? Foi preso, né? Ficou lá na cadeia, incomunicável, acho que 1 ano, 2, não sei. Mas, então, eu acho que eu estava influenciada porque nunca ninguém que eu saiba, ninguém assim que estudou meu livro e tudo, mencionou isso, mas é uma reminiscência do sentimento de uma pessoa que estava vivendo a ditadura militar. Eu estava vivendo, eu morava em Brasília, governo despótico, como o Braço de Prata, como o Braço de Prata ele põe aquilo, exatamente. Então eu acho que tem ecos assim nesse sentimento, né? Porque foi de 79 a 89 que eu escrevi esse livro. Você vivia sob um déspota, foi horrível, como você disse, mas o romance foi perfeito, foi um vilão perfeito. E capa a espada, né? Tem aqueles ataques ali dos caras que descem, pulam do muro assim e atacam o Antônio de Brito, né? Com espada e ferem, aí vai correndo, aí eles matam o cara, professor de esgrima, né? Tudo isso é coisa da época mesmo, né? Um conspirador, com um golpe de alfanje, decepou a mão direita do Alcaide. Teles de Menezes gritou de dor e, desesperado, tentou atacar seu inimigo com uma adaga que retirou da cintura com a mão esquerda. Antônio de Brito foi mais rápido, cortando fundamente a garganta de Teles de Menezes com seu gadanho. O Alcaide deu um gemido e caiu, da liteira ao chão. Antônio de Brito baixou-se sobre ele, golpeando mais uma vez, agora no peito. Agonizante, estirado na rua, sujo de lama e sangue, Teles de Menezes ainda encontrou forças para dizer: "O Braço de Prata vai me vingar." Seu rosto tinha uma terrificante expressão de ódio e pavor. O grupo afastou-se dali correndo, em direção ao colégio dos jesuítas. Ana, aqui é um local, quer dizer, não é mais um velho colégio jesuíta do século XVII, que tem no inferno uma importância estratégica. Né? Os assassinos do Alcaide, né, o prefeito da cidade, o Alcaide era o prefeito. Eles, depois de matarem o Alcaide numa emboscada ali na rua de trás da Sé, eles se refugiam aqui, justamente porque era local de omísio. Né? Então ninguém podia vir pegá-los aqui dentro. Foram refugiados aqui e o Braço de Prata resolve invadir o colégio. Porque ele era um tirano mesmo, né? Os assassinos ficavam rindo da janela, olhando a janela e rindo, assim, se vangloriando. E ele torna o Padre Vieira réu. Estariam mancomunados como se o Padre Vieira tivesse sido o mandante. Entendeu? Quer dizer, ele usa também para fazer um cenário político, né, para pegar os adversários políticos dele. E o Gregório não estava reserva aqui, né? Não, o Gregório não. Mas ele estudou aqui, né? O Gregório estudou aqui, ele estudou. Era uma escola gratuita, né? Os meninos de elite vinham, mas também tinha um menino índio, né? Tinha um menino pobre. Os jesuítas faziam um trabalho educacional fantástico. Eles eram, né, os que faziam o projeto educacional do país. Quer dizer, não era todo mundo interessado em estudo. Tinha até uma coisa muito interessante, que
filho bom vai cuidar dos bens da família. O filho mais ou menos vai ser padre. Aqui, né? E o filho ruim vai trabalhar pro reinado, vai trabalhar pro governo. Ninguém conseguiria mudar a natureza de Gregório de Matos. Não havia mais nenhuma mulher em Portugal para ser fornicada. Tampouco tinha o poeta mais nada a aprender por lá. Estava sendo devorado por um monstro que não via, numa cidade descomposta, sediado entre seu espírito fecundado e sua alma mordaz. Poderia ter se dedicado à lírica ou à transcendência espiritual, como Vieira, mas abdicara da graça da manhã ensolarada e dos mistérios suaves. Deixava-se vagar pela esfera mais funda e por isso o chamavam Boca do Inferno. Mas Boca do Inferno não era ele, era a cidade, era a colônia. Então, esse aqui é o Porto. Famoso Porto. Lendário Porto da Bahia. Que já foi a porta de entrada, talvez da América do Sul toda. Não, de todas as Américas. Era o porto mais movimentado, chamava Porto do Brasil. Navios e navios e navios, caravelas, né? Traziam os produtos de fora. Você sente algum tipo de melancolia estando no Porto, assim, que é uma espécie de fronteira, né? Eu desenhava cenas de cais de porto. Olha. Tá? Eu tenho ainda uma imagem de um desses desenhos, de cenas de cais de porto. Então esse fascínio justamente pelo partir, né? Pelo ir, não são todas as pessoas não, mas algumas pessoas acham que esses livros não têm nada a ver comigo, mas assim, tem alguns leitores que chegam para mim dizer assim, nossa, mas isso é você demais, eu sei exatamente quem você é, lendo seus livros. É uma coisa muito, muito parecida comigo. Por exemplo, esse sentimento de exílio, né, que é um sentimento que vem da minha infância, sempre transplantada, indo para outros lugares. Então, essa visão assim, do navio, né, é uma visão muito significativa para mim. Você conhece aquele bluesinho, aquele rhythm blues do Otis Redding, que fala Sitting at the dock of the bay, watching the time roll away. Sentado na beira do cais, vendo o tempo rolando, navegar para fora, indo embora. Eu adoro essa música. Você parece que leu o meu coração. Pois é, eu só pago para isso, para ler o seu coração. A gente está aqui no refúgio do seu amigo Padre Vieira, né? É a Quinta do Tanque, onde os jesuítas vinham. Foi um terreno doado pelo Tomé de Souza, né? No século XVI, e aí os jesuítas construíram. Era um terreno, era uma quinta imensa, tinha pomares de laranjais, e o Padre Vieira veio para cá, quando ele começou a escrever a obra dele, monumentais. Sermões. Eu gosto muito do sermão da 60ª, que é um sermão que é bom para escritor, porque como se deve construir um discurso. E os sermões dele são muito atuais, né? Os sermões dos ladrões, né? Dos políticos, né? Das sogras, né? Todas as Fala da morte, questões da morte. O Boca do Inferno, aqui é um local de refúgio, o Vieira está aqui se refugiando da confusão que surge ali no centro da cidade, no centro do poder, com o assassinato do Alcaide, com essa devassa que se segue e tal. E você coloca o Padre Vieira como irmão do Bernardo Vieira Ravaz, que na vida real isso... É verdade, eram dois irmãos, né? Tinha. Que eram senhores de engenho. E o Bernardo Ravasco era um sujeito muito poderoso, ele fazia parte do esquema de poder, né? Ele era secretário de Estado e Guerra. Então era a figura mais importante. Do governador anterior. Do governador anterior e continuou quando o Braço de Prata chegou. O Braço de Prata que destituiu o Bernardo Ravasco. Isso é tudo história. É tudo história. Ele é um pouco um conspirador, né? O Vieira. Ele era um político de alto coturno, né? Político de grande qualidade, né? Muito atuante e muito combativo e muito agressivo. Tá? Quando ele ia fazer um sermão, a igreja ficava lotada de gente, né? Era anunciado com antecedência, os sinos tocavam. Um choro inteligente. Não, ele falava e às vezes de improviso. Assim, Depois é que ele começou a redigir esses sermões.
jovem, Antônio Vieira acreditava nas palavras ditas com fé. No entanto, todas as palavras que ele dissera nos púlpitos, nas salas de aula, nas reuniões, nas catequeses, nos corredores, aos ouvidos dos reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes, indígenas, desses milhões de palavras ditas com esforço de pensamento, poucas ou nenhuma delas haviam surtido efeito. O mundo continuava exatamente como de sempre, o homem igual a si mesmo. Ana Miranda, estamos chegando aqui num lugar, essa sede de um engenho antiquíssimo do século XVI aqui, né? É, do século XVI. Olha, eu estou emocionada. Meu coração. Você conhecia só na sua imaginação, agora só você na está conhecendo. imaginação. O livro termina aqui, aqui tem cenas importantíssimas do livro. Aqui é o engenho, ficcionalmente, do Samuel da Fonseca, porque aqui era uma fazenda na época de judeus, né? De cripto-judeus, né? Cristãos novos, uma família que fazia sinagoga aqui. Então, isso aqui é tão parecido com o que eu pude imaginar, porque eu tinha algumas descrições, né, de época. Então é muito emocionante. Eu estou vendo o Gregório de Matos chorando, ele saindo ali, aí ele chora, porque ele perdeu a Maria Berta, né? Ele se despediu dela, ela vai embora para Portugal. Então o Gregório de Matos desce, passa pelos canhões, assim, muito triste, mas de repente ele vê uma fogueira, tem umas negras ali do engenho, né? As negras dançando, a saia girando assim na frente do fogo, aí ele arriba, esquece a Maria Berta e vai, né? Vai a vida, vai para a vida dele, a vida da poesia, né? A vida da arte, do sonho, né? E ela vai para a vida dela também. Esse personagem é maravilhoso, porque a minha avó chamaria de um grande canalha, assim, maravilhoso. Não, ele dizia que canalha era Bahia, dizia Deus canalha infernal, mas não era ele não. Ele nasceu aqui, né? O pai era dono de engenho, né? Sergipe do Conde, aqui, era no aqui, Recôncavo, é mais para o fundo assim, do Recôncavo. Então ele passou uma infância fantástica, né? Solto, primeiro nas ruas da Bahia, depois solto, né? nos mares, né? Viajando de barco para lá e para cá, e indo para o Recôncavo e vendo a escravaria, né? E sendo criado por aquelas mulheres, que foi se apaixonando desde pequeno, né? Por aquelas mulheres. Que vida ruim, né? Então ele era realmente uma pessoa muito emocionalmente enraizada aqui, né? A cidade da Bahia cresceu, modificou-se, mas haveria de ser para sempre um cenário de prazer e pecado que encantava todos os que nela viviam ou a visitavam, fossem seres humanos, anjos ou demônios. Não deixaria de ser, nunca, a cidade onde viveu Boca do Inferno. O Gregório tem um verso, você até em algum momento cita, o que quer o Brasil que me persegue. E eu fico imaginando que a sua trajetória como escritora, depois do Boca do Inferno, me parece marcada por esse verso. Assim. É como se o Brasil te perseguisse, então você vai desvendar o Brasil com Gonçalves Dias, vai desvendar com Augusto dos Anjos. Meu Deus, que pergunta maravilhosa. Então, você acha que o Brasil te persegue? Acabei de descobrir. Da onde vem essa perseguição? Eu tenho, porque tem aquela frase do Tolstói, que os escritores repetem muito, se quer ser universal, escreve sobre pinta a tua aldeia, né? E cadê a minha aldeia, né? Eu nasci em Fortaleza. Aí me arrancaram de lá. Tudo é exílio, né? Tudo na minha vida, tudo é exílio. Aí no Rio eu já estava começando a me adaptar, me arrancaram de lá. Eu fui para Brasília, eu já estava deslumbrada com Brasília. Então eu tenho todos esses enraizamentos nesses lugares, né? Depois ainda morei em São Paulo. Eu descobri que a minha aldeia é o Brasil. E nem é o Brasil, pior ainda, a minha aldeia é a língua portuguesa. A tua pátria é a língua portuguesa. Acabou.
Gostaram da Ana Miranda? A Miranda ela é ótima, né? O Alcir ficou chateado porque ela não demarcava a citação, né? Mas isso, na verdade, não chega a comprometer o livro. Não sei, se vocês puderem ler também esse livro, é ótimo. É um livro de capa espada, assim, mas é um livro todo histórico, fruto dessa pesquisa dela, mas é um livro de muita ação, né? Aventuresca, assim. E ela diz ali uma hora, um negócio que é interessante, quando ela diz assim, pô, o cara ficou tão famoso, né, no século XVII e não tinha um livro publicado. Numa época, inclusive, não tinha livraria. As bibliotecas eram nos conventos que tinha biblioteca. Era uma coisa eclesiástica e não era de acesso, não tinha biblioteca pública. Então, como é que um cara consegue ser um poeta, ficar tão célebre assim, dessa forma que ela narra, né? Ele escrevia o poema, falava, ela inclusive depois me explicou mais, aqui não aparece aí, mas um dos lugares onde ele se celebrizou eram justamente os lupanares, né? Eram os bordéis onde os homens iam se divertir com as mulheres ali e eram centros de discussão também, discussão de ideias. O cara passava a noite ali, os amigos, bebendo, tal, frequentando ali as prostitutas, mas era um local onde os homens também discutiam. E era o lugar onde ele lia esses poemas. Ele lia, as pessoas anotavam e davam gargalhadas, né? E espalhavam. Depois o cara ia para a cidade e falava, olha aqui que o Gregório escreveu. Aí tinha aquele poema que satirizava alguém, um padre, um governador, ou então um poema de amor, né? Um poema lírico que ele tinha escrito para fulano, ciclana. Então, dessa forma que o cara se celebrizava. Porque ela diz assim, não havia um sistema, né? O que se chama de sistema literário, que é o autor, né, o editor, o cara que imprime, o lugar onde é vendido o livro e o leitor, não existia isso. Então era uma forma totalmente guerrilheira, né, de você divulgar um poema, divulgar uma obra literária. E aí é uma prova assim, viva mesmo, uma prova histórica aqui, da força da literatura, né, da força da literatura nessa época. Hoje, né, com internet, enfim, é uma coisa que não dá para comparar de forma alguma, mas ali você vê mesmo, digamos assim, como se fosse um laboratório onde existia só a palavra, né, e o ouvinte. Não existia sistema nenhum de permeio, não existia editora, muito menos internet, né, mas é uma coisa muito, muito forte mesmo. Então é isso. Alguém quer conversar, falar alguma coisa, recitar um poema, plantar uma bananeira, alguma coisa assim? Hoje a gente não tem o Alcir, né? Porque o Alcir sempre dá um pitaco. Você participou da escolha dos livros desse programa? E participei bastante. Não fui eu que escolhi todos. Eu dei 4 sugestões que foram aceitas, que era o Mário Prata, que é um amigo meu, tem um episódio muito engraçado, assim, de repente se... Hã? Vocês viram um trecho? Da outra vez, é verdade, exatamente. O Joca Terron, que é um escritor que é do Mato Grosso, que nasceu em Cuiabá, e a gente foi lá para uma cidade onde ele passou vários anos da infância dele. O Joca, o Mário Prata, quem mais? O Michel Laube também, que é esse amigo meu. A Ana também, um pouquinho estava entre ela, tinha uma discussão assim, que se valia a pena, né? Porque é o único episódio em que o romance não é contemporâneo. Mas eu achei que com a Bahia as coisas estão lá, né? Na verdade, deu para fazer um roteiro. Assim. Está lá o Palácio do Governador, está lá o Colégio dos Jesuítas, o Pelourinho, esse engenho, né? que é muito citado no livro. Que não é exatamente o engenho onde está citado, mas é tal e qual. Assim, era o engenho desses cripto-judeus, né, os cristãos novos. Então eu meio que saquei, falei, o episódio está aqui, meu, é só ver se a Ana topa. E ela é uma simpatia, né, ela é uma figura extremamente... quer ver a menina que bolou isso? A gente foi agora teve, esse aí foi o VDB, né, Viagem de Bolso 1, e aí ela fez um projeto do Viagem de Bolso 2 em países lusófonos. Então a gente foi para Moçambique. Assim. Um pouco antes 2 dias antes de começar aqui, em agosto, eu estava voltando de Moçambique. Vou só passar umas fotos para vocês verem
a carinha que é uma coisa louca, né? Como uma menina feminista, lésbica, então que vai me chamar para fazer isso. É engraçado, né? Quer ver? A carinha dela, ela é uma gênia, essa menina. Vocês ainda vão ouvir falar muito dela, viu? Da Lia. Quer ver? Vamos ver. A Lia é essa aqui, essa moça aqui. Ela está aqui também. Essa aqui. E esse aqui é o Ungulani. A gente foi entrevistar o Mia Couto em Maputo e o Ungulani, que é um dos escritores mais conhecidos até quase do que o Mia lá. Mas é o Ungulani Ba Kakosa. Puta escritor. Escreveu o Alalape e As Mulheres do Imperador. Que são romances históricos falando sobre o último imperador, né, o último imperador, que chama Imperador de Gaza, que é uma região lá de Moçambique, e foi a última resistência que os portugueses encontraram e enfrentaram e venceram para dominar completamente o território de Moçambique. E esse é uma figuraça, esse cara. Olha ela aqui, a Lia, grande Lia. E eu aqui conversando com o cara, tal. Esse era o cinegrafista, o Chico. Isso aqui a gente está numa fortaleza, uma fortaleza à beira-mar que tem em Maputo, na Baía de Maputo. Aqui é o túmulo desse cara, desse imperador Gugunhani. Foi esse último imperador que resistiu aos portugueses e foi derrotado, né? Enfim. Querem ver mais um pouquinho de fotografia de Moçambique? Ah, que foto bonita. Ele explicando aqui. Vamos ver se pega o Mia Couto aqui, peraí. Então, a gente faz um negócio que chama desenvolvimento, né, que a gente lê o livro, em geral lê mais de um livro também, né, do cara, mas embora seja centrado num livro, a gente lê mais 2 ou 3 livros. A equipe toda. Aqui sou eu, a Lia e uma menina que não viaja com a gente, que é a Lari. Ela chama Lari Segawa, ela é filha de japoneses. Neta, né, de japonês. E ela é uma menina também que faz cinema, se formou como a Lia também em cinema na USP, e é uma geniazinha também, uma geniazinha. E ela é roteirista, a gente faz um roteiro básico, né, e conversa. Eu me envolvo muito, assim, desde em todas as etapas do negócio. Isso aqui é Maputo. Isso aqui é a savana, né, uma savana. E a gente foi atrás de isso aqui, a célula do Partido Frelimo, Piripiri 2. É um lugar afastado de Maputo. Isso aqui, essa aqui é uma curandeira, a gente foi uma curandeira famosa lá. Uma curandeira chamada Carol, né? Tem esse nome bem pouco usual para curandeiros, de modo geral. Uma curandeira super procurada. E aí, isso aqui a gente está ensaiando como vai ser a gravação. Eu é que vou ser submetido a um ritual lá da curandeira, que é uma figuraça, né? Esse cara é o filhinho dela. Isso aqui é uma savana. A savana tem tanto a savana florestal, que tem mais vegetação, como essa savana que é quase um deserto, né? E o que está dizendo, os ambientalistas mais alarmistas em relação à Amazônia, estão dizendo que a Amazônia vai virar isso. Se continuar a queimar, isso tudo era vegetação exuberante. Era uma vegetação exuberante que de 100 anos para cá virou isso, um deserto. Esse é o futuro da Amazônia. Esse é a Carol, figuraça. E o Ungulani. O Ungulani é um cara que você tem que ler. Saiu aqui pela Capulana, tem uma editora em São Paulo, chamada Capulana, que só edita autores africanos. E eles editaram o Ungulani, que é um puta escritor. Ah, sim, sim. Ah, tá legal, tá legal. Você manda para todo mundo? Legal. Chama Ungulani Ba Kakosa. Ele é... Aí todo mundo fala, né? Você vai em Moçambique, aí eu estou tirando o sapato para entrar na sala do ritual. Primeiro tem que lavar as mãos nesse negócio aqui. E
todo mundo lá tem 25 línguas em Moçambique, e são super faladas. E eles não gostam de falar que é dialeto, não é dialeto, são línguas mesmo, muito diferentes, poucas dessas línguas são assemelhadas. Inclusive, quando você vê, por exemplo, dois moçambicanos assim, falando português, eles falam um português muito esquisito, assim, que eles aprenderam no colégio, é uma língua totalmente imposta, não é língua materna. Quando você encontra dois moçambicanos conversando em português, é porque são caras de etnias diferentes, que portanto, o português virou uma língua comum. Quando teve a independência em 75, né, o primeiro presidente, que era o Samora Machel, teve uma grande discussão, porque os caras falavam, bom, agora nos libertamos dos portugueses, né? Então agora o país é nosso. Mas que língua nós vamos falar? Aí tinha a questão de dar uma identidade nacional. Como é que a gente vai dar identidade para um país que fala 25 línguas diferentes? Então vamos ficar no português. O que era antes uma imposição colonial, né? Porque todo mundo tinha que aprender na marra nas escolas. Quem ia à escola tinha que aprender português na marra, o que era considerado uma atitude impositiva, tirânica. Depois da independência, o Samora Machel falou, gente, vamos continuar tendo português, porque senão não tem uma língua de unidade nacional, né? Então todo mundo fala português, né? Quase todo mundo. Queria mostrar aqui o Mia. Foi na beira, no meio, arrasou, devastou. Olha, isso aqui é uma savana, isso aqui é um parque. Imagina, isso aqui a gente estava com um guia, que é um cara super ambientalista, que tá dizendo, isso aqui já foi uma floresta, uma densa floresta tropical. Olha como é que ficou. Isso há 200 anos para cá, já está virando deserto, olha aqui. Ó. Você vê que ali tem um pouquinho de vegetação, mas isso aqui é a Amazônia daqui a 100 anos, se a gente continuar tendo esse tipo de atitude, né? Isso aqui parece poluição, mas não é uma espuma. Esse é um lago que tem rinocerontes e jacarés. E aqui tem um negócio engraçado. E eu mostrei isso para o Mia Couto, né? Ele falou, mas isso aí não é que você não pode tomar banho na lagoa, é que o jacaré que não pode comer você. É uma placa para o jacaré. Falou, não é para comer o pessoal aí. Olha ali, aqui. Aqui o Mia Couto. A gente está começando. A gente foi com o Mia Couto a gente foi com ele para uma ilha que fica na frente de Maputo, chamada Inhaca. Uma ilha do tamanho da Ilha Bela, uma ilha grande, que é uma região rural. E é um lugar que tem uma estação de biologia onde ele fez o doutorado dele. Eu não sei se tem muita gente que é fã aqui dele. Eu não tinha lido muito Mia Couto. Eu vim a ler para fazer esse programa, né? lá em Moçambique. Porque eu achava assim, ainda acho excessivamente influenciado pelo Guimarães Rosa. Não sei se vocês leram. Ele é influenciado assim, quase ao ponto de ser um clone assim, do Mia Couto, né? Mas ele é uma figuraça, uma figura adorável. Se eu for convidado para outra residência aqui, eu já terei esses episódios fechados e passo para vocês. Ok? Então, vamos passear, beber, etc. Então tá. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Palminha. Obrigado.